Tá no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro do seu, irmão, as coisas no Vasco, cara, são difíceis, né, cara? Como as coisas no Vasco são difíceis, são amarradas, são enroladas, né, cara? O Vasco, pô, cara, tem que descobrir quem que tá vazando informação de contratações, cara. Quem que tá vazando? É alguém lá de dentro, irmão. É alguém lá de dentro e atrapalha pra caramba, cara. Atrapalha, como foi o caso do Bruma, o atacante português, tá? Que você queria. Ah, Bigode, eu jogo no videogame, no PlayStation. Ele é bom pra caramba no PlayStation. As brincadeiras à parte, cara, o Benfica, que é um time grande de Portugal, tá contratando o cara, né? Confesso pra vocês, não conheço o futebol do Bruma, tá? Ah, Bigode, não vê futebol, não. Não, futebol português, campeonato português, que o Maxime Domingues jogava, que o Cleiton, que era reserva do Verratti, arrebenta lá. Campeonato de nível técnico fraco, cara. Não acompanho. Me desculpa, não acompanho. Campeonato português, não acompanho, tá? Então não conheço, né? Futebol do Bruma, muita gente dizendo que acompanha o futebol português, que o Bruma é muito bom. Pode ser que seja mesmo, tá? Tanto que tá indo para um clube grande de Portugal, tá? Mas o Vasco, irmão, antes de assinar, antes do jogador assinar, alguém lá de dentro vazou informação, cara. Alguém vazou informação, tá? E aí, vai um, vai outro, vai um, vai outro. O Bruma, você queria? Esquece, irmão, não vem mais. A imprensa portuguesa dizendo que ele vai rejeitar a proposta do Vasco, tá? Vai rejeitar a proposta do Vasco e vai acertar com o Benfica, tá? O Bruma tá indo para o Benfica. Eu falei para vocês, quando vazou essa informação com relação à venda dele, o Braga ficou meio assim, a torcida chiou, reclamou, tal, não sei o quê. E aí, irmão, o Braga ficou pensando, não assinou, nessa chegou o Benfica. Benfica com mais grana que o Vasco, obviamente, né, cara? O Vasco quebrado, tá? Inclusive, quando surgiu esse interesse do Benfica, o próprio jogador que já tinha acertado tudo com o Vasco cresceu o olho, né? Cresceu o olho, irmão. O cara cresceu o olho, o cara falou, pô, peraí, Benfica tá querendo, então vou ver com o Vasco, se o Vasco paga um pouquinho mais e tal, e aí atrapalha a negociação, meu amigo. Aí atrapalha a negociação. Informação, inclusive, confirmada pela imprensa portuguesa, tá? De que ele vai rejeitar a proposta do Vasco e vai acertar com o Benfica, tá? Ele tinha, quando surgiu o Benfica, ele pediu um adiantamento de luvas pro Vasco. E aí emperrou a negociação. Cara do céu, que trabalho amador, hein? Que trabalho amador do senhor Pedrinho, do Felipe e do Marcelo Santana, cara. Que trabalho amador. Eles precisam, para ontem, descobrir quem é que está vazando informação de contratação, tá? Um jogador que estava quase fechado, tá? Quase fechado, faltando assinar, tá? O Vasco já estava tudo fechado com o jogador, o Vasco já estava esperando documentação do Braga, cara. A janela de Portugal fecha agora, tá? A janela fecha agora. O Vasco esperando a assinatura do contrato e documentação, foi passado para trás. Por quê? Porque vazou, aí a torcida do Braga reclamou, e aí tinha que esperar mais dinheiro, aí pintou mais dinheiro do Benfica. Enfim, né? Mais uma lição aí para a gestão Pedrinho, tá? E mais uma ação amadora, infelizmente, tá? Mais uma ação amadora, infelizmente. Com relação ainda, falando de reforços, o presidente do Talleres da Argentina confirmou que o Vasco sondou o Federico Girotti, o centroavante, tá? Ele foi oferecido ao Vasco, tá? Foi oferecido, e o Vasco retornou, tá? Querendo saber valores sobre o jogador, o que foi confirmado pelo presidente
do Tajeres. Lembrando que o Girotti tem 25 anos, é centroavante, tá? Centroavante. Vasco também sondou o Romarinho, tá? Ontem eu trouxe essa informação para vocês, tá? Inclusive eu falei, é centroavante, aí teve gente que comentou, nunca foi centroavante. Pô, irmão. Difícil. Ele joga em todas as posições do ataque, joga hoje, com 34 anos, ele joga de centroavante, tá? O Romarinho, que o Vasco sondou. Mas, cara, 34 anos, não sei não se é o jogador que o Vasco precisa trazer. O Vasco está em outras frentes, continua em um monte de frente, com pouca grana. É difícil pra caramba, irmão. É difícil pra caramba. Tá tentando o Rony ainda, né, junto ao Palmeiras. Tá tentando esse tal de Lloyd Augusto, que tem números piores do que o Serginho no futebol turco, né? O Vasco tá tentando ainda, cara, tá tentando, vamos ver se consegue, né? Se ficar igual foi no último semestre, que precisava de zagueiro e não trouxe, vai passar sufoco de novo, tá? No ano, tá? Ano passado a gente precisava de zagueiro, o Pedrinho não conseguiu trazer, o Felipe não conseguiu trazer, o Marcelo Santana não conseguiu trazer, tá? E aí foi aquela situação de um elenco fraco na zaga. Michael entrava, falhava. O Léo entrava, falhava. E aí o Vasco deu até uma caída de rendimento muito forte no Campeonato Brasileiro, eliminado da Copa do Brasil por falhas do Léo, né, do zagueiro. Enfim, irmão, não trouxe zagueiro. Agora, tá, conseguiu nessa janela aí trazer alguns zagueiros, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, enfim, tem que trazer atacante, tá? O clube, o time, melhor dizendo, está muito carente com relação ao ataque. Vasco segue em segundo lugar no Campeonato Carioca, tivemos alguns jogos nesse domingão, tá? Rodada completa, hoje tem mais um jogo, é o jogo do Maricá, que vencendo pode ser o líder, e na quarta-feira, dia 12, tá? Quarta-feira, dia 12, tem o clássico Flamengo e Botafogo para fechar essa rodada. Vasco segue ali em segundo com 13 pontos. A CBF confirmou o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil para a próxima sexta-feira, tá? E aí os prováveis, né, os possíveis, melhor dizendo, os possíveis adversários do Vasco são Souza, da Paraíba, Tocantinópolis, São Raimundo, Maringá, Cascavel, Pouso Alegre, Asa de Arapiraca, União Rondonópolis, Porto Velho e Águia de Marabá. Só jogo longe, hein, irmão? Só joguinho longe, meu amigo, só joguinho longe. Esses são os possíveis adversários do Vasco, tá? Na primeira fase da Copa do Brasil. Eu queria que você comentasse, deixasse sua opinião, cara, sobre essa vacilada, esse amadorismo com relação às contratações estarem vazando. Deixe sua opinião sobre essa questão aí da gestão Pedrinho, Felipe e Marcelo Santana com relação à contratação de reforços. Opina aqui, deixe seu comentário aqui, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!